Bom, pessoal, vamos iniciar aqui mais uma videoaula. Agora o capítulo 1, A Ciência Além do Tempo, na página 44, certo? Antes de iniciar a leitura desse texto, o texto chamado O Homem Bicentenário, eu gostaria de fazer alguns comentários a respeito, porque aqui no livro ele já traz os momentos finais que foi escrito pelo escritor russo Isaac Asimov, certo? O Homem Bicentenário, ele é uma novela que faz parte da série Robôs, certo? O Isaac Asimov começou a escrever essa história, que é uma história que fala de um personagem, né, um robô chamado Andrew, e seus 200 anos para ser publicada em 1976 em comemoração ao bicentenário de independência dos Estados Unidos. Nessa época, portanto, Asimov partiu de uma encomenda para criar o título que, então, aos poucos, deu origem aos pormenores da trama e à personagem Andrew, cujo desejo de liberdade no contexto de criação pode ser relacionado à comemoração da liberdade do país, no caso dos Estados Unidos, né, que havia sido colônia inglesa. Quando foi publicada, essa obra ganhou 2 prêmios como melhor novela de ficção científica. Então, antes da leitura do texto, eu peço a vocês que deem uma olhadinha nesse trailer que vai vir aí na sequência, que foi uma adaptação feita com o ator Robbie Williams interpretando o personagem Andrew. Então vocês deem uma olhadinha no trailer, que ele faz um resumo, logicamente, nesse trailer, para que vocês tenham pelo menos uma noção, certo, do que se trata a história. E no final do vídeo também eu vou disponibilizar, certo, um link para quem quiser ler completo, certo? Everybody downstairs. Come on, you guys, I got a surprise for you. What is it, Daddy? Wait. By the year 2005, Are you one's family? I guess so. every home will have an NDR 114. Andrew, this is very good. Thank you, sir. I think it sucks. Sucks. Chickens do not have lips. He was designed to serve humans. Would you please open the window? One is glad to be of use. Now jump. No! Out the window. But there was something different about Andrew. 2 cannibals were eating a clown. One turns to the other and says, "Does this taste funny to you? How do you make a hanky dance? Put a little boogie in it." What exactly is it doing? He shows a number of characteristics like creativity, curiosity, friendship. Good night, sweetheart. Good night, Andrew. It is a household appliance, and yet you act like it is a man. You're unique. I feel a responsibility to help you become whatever you're able to be. This Christmas, witness one robot's extraordinary 200-year journey He learns and grows all the time. to become This is an external physical upgrade only. an ordinary man. The secret to all this is imperfection. That's what makes us unique. Like the shape of your head. It's huge. This looks wonderful. Take the next step. Complete your destiny. From the director of Mrs. Doubtfire comes an epic story I saw the inner me. that will bridge the gap between man and machine. I am the proud owner of a central nervous system. You can feel. Will you perform an experiment just for the sake of science? All right. Kiss me. It's everything they say it is. Bicentennial Man. Look what I'm doing here. I am trying to make something of myself. I am trying to fulfill my destiny. Does she notice? Could we talk about this another time? Pronto, esse aí foi o trailer, né? Já deu para vocês terem uma noção, né, sobre o que essa novela se trata.
E aí eu gostaria que vocês acompanhassem comigo agora a leitura das páginas 44 e 45 e, na sequência, vocês vão responder o texto em estudo da página 47, tá ok? Vamos para a leitura. Não foi uma luta direta. A Feingold e Martin aconselhou Andrew a ter paciência, coisa que ele, resmungando tristemente, disse que tinha até de sobra. A banca de advocacia iniciou, então, uma campanha para restringir e delimitar a área de ação. Entraram com uma petição em que se afirmava que o indivíduo portador de prótese cardíaca ficava isento do pagamento de dívidas, com fundamento na asserção jurídica de que a posse de um órgão robótico o destituía da condição humana e, consequentemente, dos direitos constitucionais dos seres humanos. Lutaram de modo hábil e obstinado para provar esse ponto de vista, perdendo terreno a cada instante, mas sempre de tal forma que a sentença teve de ser a mais abrangente possível e depois, então, apresentaram recurso perante o Tribunal Mundial. Isso levou anos e vários milhões de dólares. Proferida a sentença definitiva, DeLong ofereceu o que equivalia a uma comemoração de vitória por causa da derrota legal. Andrew, naturalmente, encontrava-se presente no escritório da corporação, onde se festejava a ocasião. Conseguimos duas coisas, Andrew, disse DeLong. Ambas alvissareiras. Antes de mais nada, ficou determinado que qualquer que seja a quantidade de membros artificiais que existia no corpo humano, isso não impede que continue a ser considerado como tal. E, em segundo lugar, conquistamos o apoio incondicional da opinião pública a favor de uma ampla interpretação do que vem a ser um homem, já que não há nenhuma criatura que não conte com próteses para se manter viva. E você acha que a legislatura agora vai me conceder a condição humana? Perguntou Andrew. DeLong pareceu meio constrangido. Quanto a isso, não me atrevo a ser otimista. Ainda resta o único órgão que o Tribunal Mundial usa como critério para determinar a condição humana. Os homens têm um cérebro celular orgânico, ao passo que o dos robôs, quando existe, é positrônico e de platinídeo. E o teu, sem a menor sombra de dúvida, está nesse caso. Não, Andrew, não faça essa cara. Nós não dispomos de meios para copiar o trabalho de um cérebro celular em estruturas artificiais, de maneira tão idêntica ao do tipo orgânico que possa se enquadrar na sentença do tribunal. Nem você mesmo seria capaz de conseguir isso. A congressista Lee Hsien tinha envelhecido bastante desde a primeira entrevista concedida a Andrew. Não usava há muito tempo aquelas roupas transparentes. O cabelo estava cortado, bem curto, e o traje era cilíndrico. Apesar disso, Andrew se conservava ao máximo possível dentro dos limites do bom gosto, fiel ao estilo de roupa que resolvera adotar há um século atrás. Não dá para se fazer mais do que já se fez, Andrew, admitiu Lee Hsien. Vamos tentar outra vez, depois do recesso parlamentar. Mas, para ser franca, a derrota vai ser inevitável, e aí então teremos que desistir por completo. Todos os meus esforços mais recentes só contribuíram para a certeza de que não será reeleita na campanha para os cargos legislativos. Eu sei, disse Andrew, e isso me preocupa muito. Conseguimos abalar a opinião de todos com que era possível contar. O resto, a maioria vai se manter inabalável nas suas antipatias emocionais. Antipatia emocional não se constitui motivo válido para votar assim ou assado. Eu sei disso, Andrew, mas o problema é que eles não apresentam a antipatia emocional como motivo. Tudo se reduz no cérebro. Então, disse Andrew cauteloso, mas será que a gente precisa reduzir tudo a uma simples questão de células em contraposição a pósitrons? Não existe um modo de forçar uma definição funcional?
Será que preciso dizer que um cérebro se compõe disto ou daquilo? Por que não se diz que ele é uma coisa, seja lá qual for, capaz de um determinado nível de raciocínio? Com todos os anos de vida que tem, comentou Lee Sin com tristeza, você não desiste de querer compreender o ser humano. Pobre Andrew, não fique brabo comigo, mas é o seu caráter de robô que insiste em te levar nessa direção. Sei lá, retrucou Andrew, se ao menos eu pudesse. A sensação de fraqueza de Andrew, segundo ele, era apenas imaginária. Tinha se recuperado da operação. Mesmo assim, encostou-se da maneira mais discreta possível na parede. Se sentasse, não poderia dissimular. O voto decisivo será nessa semana, Andrew, disse Lee Sin. Não consegui continuar adiando por mais tempo, e é certo que vamos perder. Depois disso, não tem mais condições, Andrew. Me sinto muito grato pela tua habilidade em protelar. Me deu o prazo que precisava e me arrisquei a fazer o que queria. Que risco foi esse? Perguntou Lee Sin, já francamente preocupada. Não podia contar a você nem ao pessoal de Feingold e Martin. Tinha certeza de que não iriam consentir. Veja só se o que está em jogo é o cérebro. Tudo não se resume numa questão de imortalidade. Ninguém liga a menor importância para o aspecto, a origem ou o modo de se fazer um cérebro. O que importa é que as células do cérebro humano morrem, têm de morrer. Mesmo que todos os outros órgãos do corpo se conservem ou sejam substituídos, as células cerebrais, que não podem ser trocadas sem modificar e, portanto, matar a personalidade, com o tempo acabam morrendo. O meu próprio comportamento positrônico já durou quase 2 séculos sem nenhuma modificação perceptível e é capaz de durar muito mais ainda. Não é essa a objeção fundamental? A humanidade pode tolerar um robô imortal, porque pouco importa quanto tempo a máquina dure, mas não pode tolerar um homem imortal, uma vez que a própria mortalidade só é sustentável na medida em que for geral. E por esse motivo não concordam com minha exigência de me tornar humano. Onde é que você quer chegar, Andrew? Perguntou Lee Sin. Acabei com esse problema. Décadas atrás, o meu cérebro positrônico foi ligado a nervos orgânicos. Agora, uma última operação conseguiu dar um jeito para que essa ligação aos poucos, paulatinamente, perdesse esse potencial do meu comportamento. Andrew, isso não vai dar certo. Troca de novo. Impossível. Os danos foram enormes. Eu tenho 1 ano para viver, mais ou menos. Vou sobreviver até festejar o meu bicentenário. Não tive forças para protestar contra essa condição. É estranho como o mundo se deixou impressionar com aquela última façanha. Tudo o que Andrew tinha feito até então nunca abalara ninguém. Mas havia finalmente concordado com a própria morte para chegar à condição humana e o sacrifício era grande demais para ser ignorado. A cerimônia final foi marcada de modo absolutamente proposital para coincidir com o bicentenário. O presidente do mundo devia assinar o ato convertendo em lei a vontade do povo. A cerimônia seria transmitida em rede mundial, alcançando o estado lunar e até a colônia marciana. Andrew andava de cadeira de rodas, ainda estava em condições de poder caminhar, mas de modo muito precário. Há 50 anos, disse o presidente diante de toda a humanidade, você foi proclamado o robô sesquicentenário, Andrew. Fez uma pausa e depois em tom mais solene continuou. Hoje nós o proclamamos homem bicentenário, Mr. Martin. E Andrew, sorridente, estendeu a mão para apertar a do presidente. Texto em estudo, página 47. Primeira questão. Após a leitura, responda o que foi preciso para que Andrew passasse a ser considerado humano. A hipótese que você formulou antes da leitura se confirmou? Segunda questão. Que objetivo move Andrew? Que medida ele toma inicialmente para alcançá-lo? Questão 3. Releia o trecho a seguir. Quanto a isso, não me atrevo a ser otimista. Ainda resta o único órgão que o Tribunal Mundial usa como critério para determinar a condição humana. Os homens têm um cérebro celular orgânico, ao passo que os dos robôs
Quando existe, é positrônico e de platinídeo, e o teu, sem a menor sombra de dúvida, está nesse caso. Não, Andrew, não faça essa cara. Nós não dispomos de meios para copiar o trabalho de um cérebro celular em estruturas artificiais, de maneira tão idêntica ao do tipo orgânico que possa se enquadrar na sentença do tribunal. Nem você mesmo seria capaz de conseguir isso. Na letra A, escreva com suas palavras a distinção legal entre humanos e robôs apresentado pelo advogado DeLong. Letra B. Na fala de DeLong, fica implícito que Andrew expressou algum sentimento com o olhar. Que sentimento você imagina que Andrew deixou transparecer? Quarta questão. Releia a última fala de Andrew no capítulo 20. Sei lá, retrucou Andrew, se ao menos eu pudesse. Após essa fala, há um salto temporal na narrativa. O que Andrew faz no intervalo de tempo entre as conversas com Liricin? E letra B. Que justificativa Andrew apresenta para ter se submetido a isso? Na sequência, uma anotação importante. Nas histórias de ficção científica, a ciência é o pano de fundo para o desenvolvimento do enredo. Quinta questão. No início do texto, Andrew afirma ter paciência até de sobra. É possível associar essa afirmação com o fato de Andrew ser, naquele momento, imortal? Bom, pessoal, é importante também que vocês leiam essa caixinha que tem aí no canto, explicando o que é o cérebro positrônico, né? O que é um cérebro positrônico? O cérebro positrônico é um conceito tecnológico ficcional inventado por Isaac Asimov para se referir ao cérebro de robôs dotado de inteligência artificial, formado por um sistema que produz e elimina pósitrons, partículas elementares, cuja descoberta por volta de 1930 representou um importante avanço científico. Os cérebros positrônicos foram utilizados em diversas obras posteriores a Asimov, como nas séries Jornada nas Estrelas e Doctor Who, e nos quadrinhos Os Vingadores da Marvel. Respondam essas 5 questões e na videoaula, próxima semana, as explicações para o restante das questões da página 47, questões 6 a 8, e na página 48, questões 9 a 12. Um abraço a todos, obrigado por assistirem mais essa videoaula e até a próxima.